Vamos continuar resolvendo as questões de matemática do vestibular 2012 da Universidade Federal de Santa Maria. Agora, a prova seletiva 2, realizada no dia 8 de dezembro de 2012. Em muitas cidades, os poluentes emitidos em excesso pelos veículos causam graves problemas a toda a população. Durante o inverno, a poluição demora mais para se dissipar na atmosfera, favorecendo o surgimento de doenças respiratórias. Suponha que a função n de x igual a 180 menos 54 cosseno de π sobre 6 que multiplica x menos 1 represente o número de pessoas com doenças respiratórias registrado num centro de saúde, com x igual a 1 correspondendo ao mês de janeiro, x igual a 2 ao mês de fevereiro e assim por diante. A soma do número de pessoas com doenças respiratórias registrado nos meses de janeiro, março, maio e julho é igual a... Então, nós temos que determinar o número de casos registrados nos meses de janeiro, março, maio e julho e somar tudo, né? Então, o mês de janeiro corresponde a x igual a 1, o mês de março a x igual a 3, o mês de maio a x igual a 5 e o mês de julho corresponde a x igual a 7. Então, quando x vale 1, nós temos n de 1, que é igual a 180 menos 54 vezes o cosseno de... o x vale 1, então 1 menos 1 é 0, π sobre 6 vezes 0 é 0. Então, nós ficamos com 180 menos 54 vezes cosseno de 0 é 1. Agora, quando x vale 3, nós ficamos com 180 menos 54 vezes o cosseno de 3 menos 1 é 2, π sobre 6 vezes 2 é π sobre 3. Isso é igual a 180 menos 54 vezes 1 meio. Cosseno de 60 graus, ou de π sobre 3, é 1 meio. Quando o x vale 5, seria o mês de maio, nós ficamos com 180 menos 54 vezes o cosseno de 5 menos 1 é 4, 4 vezes π sobre 6 é 2π sobre 3. Isso é igual a 180 menos 54 vezes cosseno de 120 graus é menos 1 meio. E quando o x vale 7, o número de casos registrados no mês de julho, então, isso vai ser igual a 180 menos 54 vezes o cosseno de 7 menos 1 é 6, 6 vezes π sobre 6 é π, isso é igual a 180 menos 54 vezes cosseno de π é menos 1. Agora, eu poderia ter terminado essas contas aqui, mas na verdade é mais fácil se não terminar. Nós temos que somar todos esses valores aqui, né? Então, vamos simplesmente fazer isso, somar todos esses valores. N1 mais N3 mais N5 mais N7. Então, eu fico com... Eu posso fazer a soma em qualquer ordem, né? Então, 180 mais 180 mais 180 mais 180 dá 720. E agora aqui você vai entender por que eu não terminei as contas, né? Porque eu posso simplificar. Aqui eu tenho menos 54 vezes 1 e aqui eu tenho menos 54 vezes menos 1. Somando isso dá 0, né? Porque aqui eu tenho menos 54 e aqui dá mais 54. Da mesma forma, aqui eu tenho menos 54 vezes 1 meio, que dá menos 27, e aqui eu tenho menos 54 vezes menos 1 meio, que dá mais 27. Somando fica 0. Então, a soma total é 720 mais 0, que é 720, alternativa B. Vamos para a próxima. Se você quisesse terminar as contas e somar tudo no final, ia só ficar um pouco mais longo, mas o resultado seria o mesmo, naturalmente. A caminhada é uma das atividades físicas que, quando realizada com frequência, torna-se eficaz na prevenção de doenças crônicas e na melhora da qualidade de vida. Para a prática de uma caminhada, uma pessoa sai do ponto A, passa pelos pontos B e C e retorna ao ponto A, conforme o trajeto indicado na figura. Quantos quilômetros ela terá caminhado se percorrer todo o trajeto? Então, a pessoa percorre esse triângulo aqui e, basicamente, ele quer saber qual é o perímetro do triângulo, né? Qual é a distância que a pessoa percorreu. Seria mais fácil ter simplesmente colocado o triângulo e dito, né, determine o perímetro. Então, nós temos um lado, temos outro, só falta descobrir esse terceiro e maior lado. Podemos usar aqui a lei dos cossenos, porque nós temos as medidas dos outros dois lados e também o ângulo oposto. Então, o que diz a lei dos cossenos? A lei dos cossenos diz que o quadrado do lado BC vai ser igual à soma do quadrado de um lado com o quadrado do outro, menos 2 vezes o produto das medidas dos outros dois lados, então menos 2 vezes 0,8 vezes 1, vezes o cosseno do ângulo oposto, oposto ao lado que nós queremos, cuja medida nós queremos descobrir, então o cosseno de 150 graus. Então, BC ao quadrado é igual a
0,64 mais 1 é 1,64. Menos 2, ou aqui nós podemos fazer assim. Cosseno de 150 graus é menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Né? Isso vai estar multiplicando ali. Então, menos 2 vezes menos raiz quadrada de 3 sobre 2 é mais raiz quadrada de 3. Né? Esse menos multiplicando menos fica mais. E agora eu tenho 0,8 vezes 1 vezes raiz quadrada de 3. Isso é 0,8 vezes a raiz quadrada de 3. Então, BC ao quadrado é igual a 1,64 mais... Raiz quadrada de 3, o problema diz que é 1,7, né? Então, vamos substituir. Eu tenho 0,8 vezes 1,7. Isso vai dar 56, vai 5, 13, 00, então 136, portanto, BC ao quadrado é igual a 3, ou BC é igual a raiz quadrada de 3. Quilômetros, no caso, né? Como o problema diz, dado raiz quadrada de 3 igual a 1,7, isso é 1,7 quilômetros. Essa é a medida do terceiro lado. Então, somando tudo que a pessoa percorreu, isso vai dar 1 km mais 0,8 km mais 1,7 km, que é 3,5 km, alternativa D. Só a questão de aplicar a lei dos cossenos mesmo. Vamos para a próxima questão. As doenças cardiovasculares aparecem em primeiro lugar entre as causas de morte no Brasil. As cirurgias cardíacas são alternativas bastante eficazes no tratamento dessas doenças. Supõe-se que um hospital dispõe de 5 médicos cardiologistas, 2 médicos anestesistas e 6 instrumentadores que fazem parte do grupo de profissionais habilitados para realizar cirurgias cardíacas. Quantas equipes diferentes podem ser formadas com 3 cardiologistas, 1 anestesista e 4 instrumentadores? Então, isso aqui é um problema de combinação, certo? Nós já podemos ver isso bem de cara porque ele fala em equipes. Então, se eu tenho, por exemplo, os cardiologistas A, B, C, D e E, tanto faz se eu pegar os cardiologistas A, B e C ou os cardiologistas C, B e A, ou os cardiologistas B, A, C. Né? São a mesma equipe, né? Então é um problema de combinação, porque a ordem não importa. Então, eu tenho uma equipe que tem 3 cardiologistas que vão ser escolhidos entre 5. Isso seria, então, combinação de 5 tomados de 3 em 3. Esse vai ser o total de formas que eu posso combinar esses 5 cardiologistas em grupos de 3. Mas para cada um desses grupos, eu tenho também 2 médicos anestesistas, que eu vou pegar 1, né? Então, eu vou ter que multiplicar pela combinação de 2 tomados de 1 em 1. Que você poderia multiplicar por 2 também, já que são só 2 anestesistas, eu vou ter todo um conjunto de equipes para o anestesista X e mais todo o conjunto de equipes para o anestesista Y, seria só multiplicar por 2 então, né? Que no caso é a combinação de 2 tomados de 1 em 1. E agora eu tenho também para cada um desses grupos combinações possíveis de 6 instrumentadores tomados de 4 em 4. Então, combinação de 6 tomados de 4 em 4, isso vai ser igual a... Então, quanto que é a combinação de 5 tomados de 3 em 3? Isso é igual a 5 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 5 menos 3 fatorial vezes combinação de 2 tomados de 1 em 1 é simplesmente 2 e combinação de 6 tomados de 4 em 4 é 6 fatorial sobre 4 fatorial vezes 6 menos 4 fatorial. Isso vai ser igual a 5 fatorial, eu posso escrever como 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, certo? Então, esse 3 fatorial simplifica com esse aqui embaixo, e eu fico com 5 vezes 4, que é 20, 2 fatorial é 2, daí eu tenho esse outro 2 aqui, vezes... Agora, 6 fatorial é a mesma coisa que 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. 4 fatorial com esse 4 fatorial fica 1, então eu tenho 6 vezes 5, que é 30, dividido por 2, 2 fatorial é 2. Isso vai ser igual a... isso aqui é 10. 10 vezes 2 vezes 15 é 300. Então, são 300 equipes que eu posso formar. Outra forma de fazer, sem usar necessariamente as combinações, seria fazer assim. Eu às vezes gosto de fazer o problema assim. Vamos pegar aqui os cardiologistas. Então, eu tenho 3 vagas, digamos assim, para cardiologistas. Uma vaga para anestesista e 4 vagas para instrumentadores.
Só para mostrar uma outra forma, talvez seja só para confundir você mesmo. Então, enfim. Então, para os cardiologistas, eu tenho 5 médicos possíveis. Então, aqui, para a primeira vaga de cardiologista, eu tenho 5 médicos. Para a segunda vaga, eu tenho 4, porque um já foi usado. E para a terceira vaga, eu tenho 3 médicos cardiologistas. Certo? Então, o total de arranjos aqui vai ser 5 vezes 4 vezes 3. Só que eu tenho que dividir isso aqui por 3 fatorial, certo? Porque a ordem, afinal, não importa. Eu tenho essas 3 vagas, mas tanto faz a ordem em que elas são preenchidas, né? Como eu falei aqui, tanto faz o médico ABC, o médico CBA, o médico BAC. Também, no caso, eu teria mais 3 possibilidades, né? Eu poderia também ter o médico ACB, os médicos ACB pegos nessa ordem, né? Também poderia ter os médicos CAB ou também os médicos BCA. Então são os mesmos 3 médicos, é a mesma equipe, só que eu posso escrever isso de 6 formas diferentes. Por isso que eu divido por 3 fatorial, que seria igual a 6, né? Porque eu tenho essas 3 vagas e eu tenho que dividir então por 3 fatorial para, digamos assim, anular esse efeito de pegar os mesmos médicos, só que em ordens diferentes, né? Essa é a característica da combinação, inclusive. Agora, aqui para os anestesistas, eu tenho simplesmente, né, duas vagas. Eu posso dividir aqui por 1 fatorial, né? Colocar mais uma barra, que seria a barra de fração, dividir por 1 fatorial. Senão, na verdade, não precisamos escrever isso. Agora, para instrumentadores, nós temos 6 para a primeira vaga, 5 para a segunda vaga, 4 para a terceira vaga e 3 para a última vaga, né? E nós temos que dividir isso aqui por 4 fatorial. Porque afinal eu tenho 4 vagas, só que a ordem que eu escolher os instrumentadores não importa. Então agora, multiplicando tudo isso, que eu vou colocar multiplicação também, então nós vamos ficar com 3 fatorial é 6, 4 fatorial é 24. Então aqui nós vamos ficar, vamos ver, 2 vezes 3 é 6, podemos cortar com esse 6 aqui. 6 vezes 4 é 24, podemos cortar com esse 24 aqui. 5 vezes 4 é 20, vezes 3, 60, vezes 5, 300 equipes possíveis. Eu gosto de escrever, às vezes, desta forma, ajuda a visualizar, né? Mas se você quiser fazer direto com as combinações, é exatamente o mesmo cálculo, dá o mesmo resultado. Espero que eu não tenha confundido você nessa questão aqui. Vamos para a próxima, então. Onde é que está aqui a próxima questão? Aqui em cima. Então, a tabela mostra o número de pessoas que procuraram serviços de saúde segundo o local numa determinada cidade. Então, ele tem ali, vamos já para as alternativas. Supõe-se que esse comportamento é mantido nos próximos anos. Partindo dos dados, fazem-se as seguintes afirmações. 1. O número de pessoas que procuraram postos e centros de saúde cresceu em progressão geométrica de razão 2000. Então, vamos ver aqui nos postos de saúde, né? Em 2001 eram 2.000 pessoas procurando, em 2002 eram 4.000 pessoas, em 2003 eram 8.000 pessoas, em 2004 eram 16.000 e em 2005 eram 32.000. Aqui de cara a gente vê que é uma progressão geométrica de razão 2, porque cada ano é o ano anterior multiplicado por 2, né? Então eu pego aqui 2001, multiplico por 2, chego em 2002. 2002, multiplico por 2, chego em 2013 e assim por diante, né? E você pode determinar a razão simplesmente dividindo o valor em um ano pelo valor do ano anterior e vai dar sempre 2, né? 32.000 dividido por 16.000 é 2, 16.000 dividido por 8.000 é 2, e assim por diante. Então a razão não é 2.000, a razão é 2. Isso já elimina aqui 2 alternativas. 2. O total de pessoas que procuraram atendimento em clínicas privadas de 2001 até 2011 é igual a 112.200. Então, vamos ver. Nós só temos dados até 2005, mas ele diz que é para supor que o comportamento é mantido nos próximos anos. Então, vamos ver. Em clínicas privadas, os números aqui formam uma progressão aritmética, certo? Cada ano é 800 mais o ano anterior. E você pode determinar isso pegando o valor em um ano e subtraindo o do ano passado. Aliás, 800 não, me desculpem, 1.200. Então, aqui nós temos uma progressão aritmética de razão igual a 1.200. Então, nós podemos já fazer a fórmula geral, né? O valor de AN vai ser igual a o A1, né? O primeiro termo, então seria 4.200, mais a razão vezes n menos 1.
Essa é a fórmula geral para os termos dessa progressão aritmética. Claro, eu estou supondo que n igual a 1 é o ano de 2001, n igual a 2 é o ano de 2002, n igual a 3 é o ano de 2003 e assim por diante. Ele quer saber o total de 2001 até 2011, ou seja, ele quer a soma dos termos dessa progressão aritmética de n igual a 1 até n igual a 11. Claro, nós não vamos determinar todos os termos faltantes e somar tudo, vamos já para a fórmula da soma dos termos de uma progressão aritmética. Nós queremos saber a soma dos 11 primeiros termos, do primeiro até o 11º. Então, a soma dos 11 primeiros termos é igual a o número de termos vezes o primeiro termo mais o 11º termo dividido por 2. Isso vai ser igual a 11 vezes. O A1 nós já temos, né? É 4.200. Falta agora descobrir o A11. É só aplicar aqui a fórmula geral, né? O A11 é igual, o n vale 11 no caso, então é 4.200, é o A1, mais 1.200 vezes n menos 1. 11 menos 1 é 10, e 1.200 vezes 10, então, nós ficamos com 4.200 mais 12.000, que é igual a 16.200. Então, nós temos 4.200 mais 16.200 sobre 2. Isso vai ser igual a... Então, 16.200 mais 4.200 dá 20.400. Então, é 11 vezes 20.400 sobre 2. 20.400 sobre 2 é 10.200. Multiplicando por 11, 10.200. Não precisamos escrever o 200, dá para multiplicar por 100 depois. Vezes 11 vai dar... Multiplicando por 100, porque era 10.200. Então, vai dar 112.200 a soma, né? Que seria a soma das pessoas que procuraram clínicas privadas de 2001 até 2011. É a soma dessa PA do primeiro termo até o 11º. Então, essa aqui é verdadeira, né? De fato, é 112.200. Ou 112.200 pessoas que procuraram atendimento em clínicas privadas de 2001 até 2011. Então, isso já elimina aqui a A e a C. Então, só pode ser a letra E, então. Mas vamos conferir. Em 2011, o número de atendimentos em clínicas odontológicas é igual a 827. Bom, aqui em clínicas odontológicas, nós temos uma progressão aritmética de razão menos 3, né? Cada ano vai diminuindo 3. Então, qual é a fórmula geral? Isso aqui vai ser uma PA, cujo primeiro termo eu vou chamar de B1, é 857, e a razão é menos 3, porque vai diminuindo 3 a cada ano. Então, o termo geral, que eu vou chamar de BN, é o A1 mais n menos 1 vezes a razão. E ele quer saber o B11, né? Eu falei que n igual a 1 corresponde a 2001, então n igual a 11 corresponde a 2011. Então, qual é o B11? Qual é o 11º termo? Bom, é 857 mais 11 menos 1 é 10, vezes menos 3, 857 menos 30 é 827. Então, a 3 é verdadeira. Alternativa E. Vamos para a próxima questão, eu acho que é a última. No determinado mês, em uma unidade de saúde, foram realizadas 58 hospitalizações para tratar pacientes com as doenças A, B e C. O custo total em medicamentos para esses pacientes foi de R$ 39.200. Sabe-se que, em média, o custo por paciente em medicamentos para a doença A é R$ 450. Para a doença B, é R$ 800. E para a doença C, é de R$ 1.250 por paciente. Observa-se também que o número de pacientes com a doença A é o triplo do número de pacientes com a doença C. Se A, B e C representam, respectivamente, o número de pacientes com as doenças A, B e C, então o valor de A menos B menos C é igual a... Então, nós temos que o número total de pacientes A mais B mais C é 58. Foram 58 hospitalizações. E o custo total de medicamentos gastos com esses pacientes foi de R$ 39.200. E qual é o custo total? Bom, para cada paciente A, com a doença A, eu gasto R$ 450. Então, o custo total com a doença A
é R$ 450 vezes o número de pacientes. Agora, com a doença B, o gasto é de R$ 800 por paciente. Então, o gasto total com a doença B é de R$ 800 vezes o número de pacientes com a doença B. E para a doença C, o gasto é de R$ 1.250 por paciente. Então, o gasto total com a doença C é de R$ 1.250 vezes o número de pacientes com a doença C. Isso vai ser igual a 39.200. Além disso, o número de pacientes com a doença A é o triplo do número de pacientes com a doença C. A é igual a 3C. Então, nós temos esse sistema aqui e ele quer saber o valor de A menos B menos C. Então, vamos lá. Nós podemos aqui substituir isso aqui em cima já, né? Que o A é igual a 3C. Então, aqui nós vamos ficar com 3C mais B mais C é igual a 58. Só substituir o A por 3C. Isso significa que 4C mais B é igual a 58. E substituindo aqui embaixo, nós ficamos com 450, o A vale 3C. Então, 450 vezes 3C dá 1.350C mais 800B mais 1.250C igual a 39.200. 1.350C mais 1.250C é igual a 1.600C mais 800B é igual a 39.200. Podemos simplificar por 100. Também podemos simplificar por 8, né? 16 dividido por 8 é 2C, vai dar 2C. 8B dividido por 8 é B. E 392 dividido por 8 dá quanto? Dá 4, 32, 72. Isso dá 9. Então, é igual a 49. Então, nós temos duas equações, né? Temos essas duas equações aqui e duas variáveis. Então, agora nós temos um sistema de duas equações e duas variáveis. Bem mais simples assim. Vou isolar o B aqui em cima e substituir ali embaixo. Então, o B é igual a 58 menos 4C. Substituindo aqui embaixo, nós ficamos com 2C mais o B vale 58 menos 4C. Isso é igual a 49. Portanto, menos 2C é igual a menos 9, ou C igual a 9 meios. Só que C é número de pacientes, não tem como ser 9 meios, né? 4,5 pacientes. Algum erro eu cometi aqui, vamos ver. Aqui, ó. Aqui foi o erro. 1.350C mais 1.250C é 2.600C e não 1.600C, né? Então, acho que aqui que estava o erro. Vamos apagar isso aqui, então. Vamos apagar isso aqui, então. Eu fico com... apagar isso aqui embaixo também, que é melhor voltar atrás do que ficar remendando os cálculos, né? Então, 2.600C mais 800B é igual a 39.200. Então, simplificando por 100... nós podemos simplificar por 2 também, então nós vamos ficar com 13C mais 4B igual a 392 dividido por 2 é, agora que eu cometi um erro, é melhor fazer tudo, né? É 196. Então, agora sim, nós temos essas duas equações. 4C mais B é igual a 58 e 13C mais 4B é igual a 196. Isolando o B aqui em cima, nós ficamos com B igual a 58 menos 4C. Substituo isso aqui embaixo, dá 13C mais 4 vezes o B vale 58 menos 4C, isso é 196. Então, 13C mais 4 vezes 58 é 240, 4 vezes menos 4C é menos 16C, e isso dá 196. Então, eu fico com menos 3C igual a, subtraindo 240 dos dois lados, nós ficamos com 109. Bom, aqui eu cometi outro erro, me desculpem, essa resolução está sendo um festival de erros, né? 4 vezes 58 não é 240, é 232. Desculpem.
Então vamos lá. 232 menos 196, né? Estou subtraindo 232 dos dois lados. Isso vai dar 6, 2, 3, 0, vai dar menos 36. Então o C vale 12. C vale 12. São 12 pacientes com a doença C. O A é o triplo de C, então o A é 36. E o B é 58 menos o quádruplo de C. Então, 4 vezes 12 é 48, 58 menos 48 é 10. Então, B vale 10. Ele quer saber o valor de A menos B menos C. Então, ele quer saber 36 menos 10 menos 12, que é 14. Alternativa A. Era isso por esse vídeo, espero que você tenha gostado e desculpe esses erros aqui no final, certo? Até o próximo vídeo.